E aí, turma da Melhora, como é que vocês estão? Como é que você está? Sinceramente, espero que você esteja bem. Eu sinceramente espero que você esteja melhor do que ontem e pior do que amanhã. E tomara que eu tenha te ajudado, nem que seja um pouquinho, a melhorar com os ensinamentos, as orientações que eu vou postando aqui para vocês. E por falar em postar para vocês, eu te convidei essa semana para entender tudo sobre dores de origem ligamentar, ou seja, a dor que é causada lá nos ligamentos. Como é que isso funciona? Bom, para quem já está aqui há mais tempo, para quem já viu vídeos passados, você já sabe que eu já gravei uma aula aqui para você falando sobre padrões de dores. E de acordo com os sinais e sintomas que sua dor se manifesta, a gente consegue direcionar, a gente consegue ter um norte de o que está acontecendo. Então a gente consegue ter um norte. Se essa dor está vindo de um nervo, se essa dor está vindo de um músculo, ou talvez de um tendão, de um ligamento, se essa dor está vindo de uma víscera, a gente já falou sobre isso, certo? Já tem uma aula aqui no canal, se você perdeu, dá uma olhada aqui. Aliás, se você perdeu, é que você ainda não está inscrito aqui nesse canal, ô pequeno gafanhoto. Se inscreve aí para você não perder conteúdo nenhum. Já clica aí rapidão, se inscreve aí. Aí você vai ficar sabendo de tudo toda vez. Ativa o sininho aí. Toda vez que a gente fizer um vídeo novo, o próprio YouTube já te fala que tem vídeo novo. Quem sabe não é o vídeo que vai te ajudar a melhorar. Ou de repente ajudar alguém que você conhece a melhorar. Certo? Mas vamos voltar aqui ao que interessa. Bom, já falei, já tem uma aula sobre isso. Só que foi uma aula especificando. Então, olha, se você tem uma dor de origem assim, uma dor que se comporta, que tem formigamento, choque, dormência, isso provavelmente vem do nervo e assim por diante. A gente já falou sobre isso. Só que eu me propus a falar um pouco mais a fundo sobre cada uma dessas dores. Então, ao longo da semana passada, a gente falou sobre dores de origem neural, como que se comporta, o que é um nervo, para que serve o nervo, certo? Você entender tudo aquilo. E essa semana a gente está fazendo a mesma coisa, só que com ligamentos. Então, eu vou te explicar o que é um ligamento, onde que os ligamentos ficam e, principalmente, quais são os sinais e sintomas, como você sabe ou como você pode desconfiar que essa dor vem de origem de um ligamento. E claro, a gente vai tentar te dar alguma orientação aqui para você tentar se livrar dessa dor depois de entender tudo como é que funciona tudo isso, certo? Então, dito tudo isso, vamos começar, mas já vou te pedir a me ajudar a ajudar mais pessoas. Então já pega esse link aqui e manda lá no grupo da família, manda no grupo do trabalho, manda no grupo do futebol, manda em tudo quanto é grupo. Todo mundo que você sabe que pode ser ajudado por essa aula, por essa informação, manda para essa pessoa. Você já sabe, minha tarefa, minha função é gerar um conteúdo de valor, um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai te ajudar. E a sua missão é me ajudar a ajudar mais pessoas, fazendo com que isso chegue em cada vez mais pessoas. Então, coloque esse link aí nos seus stories, nos seus status. Vamos fazer chegar no maior número de pessoas possível, certo? Dito tudo isso, sem mais enrolações, vamos logo falar sobre dor de origem ligamentar. E a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: o corpo humano não é uma ciência exata. Então, diferente da matemática, onde 2 mais 2 vai ser sempre 4, ou para os físicos mais 4 ou menos 4, enfim, eu brinco. Sabe que eu tenho um irmão e uma irmã, né? Um irmão engenheiro e uma irmã que está terminando agora, está se formando, fazendo faculdade de engenharia. Então, 2 engenheiros. E eu sempre brinco com isso, assim, cara, ser engenheiro é muito fácil. É muito fácil. Porque 2 mais 2 é sempre 4. Sempre a mesma conta vai dar o mesmo resultado. No corpo humano não é assim que funciona, certo? Então, a mesma dor, a mesma lesão, ela vai se comportar de maneiras diferentes em pessoas diferentes, certo? Inclusive, a mesma dor, a mesma lesão pode se comportar de maneiras diferentes na mesma pessoa em momentos diferentes da vida dessa pessoa, certo? Então, não é uma ciência exata, mas a gente consegue ter um norte, pelo menos para saber da onde começar a investigar tudo isso, certo? Então, por que você tem uma dor de estômago e você não vai no cardiologista? Poxa vida, você está dor no estômago, você já tem um norte, vou procurar isso com um gastro, certo? É a mesma coisa, então a gente tem um norte para começar a nossa investigação. E é assim que a gente vai entender a dor de origem ligamentar. Então, não é uma ciência exata, não é, olha, é isso, vai acontecer isso, depois isso.
Não é. Mas é o que acontece na maioria das vezes. Certo? Beleza? Combinado? Sigamos com isso então. Então, para você entender o que é uma dor de origem ligamentar, primeiro você precisa entender o que é um ligamento. Beleza? Então, o ligamento, fazendo uma analogia, ele é um cabo de aço. Então, eu já falei isso para você ao longo da semana, você que já tem me acompanhado, eu já te falei, já te expliquei isso. O ligamento é uma espécie de um cabo de aço, é um tecido mais rígido que ele foi feito para segurar a estrutura A na estrutura B, ou seja, um osso em outro osso, certo? Inclusive, ligamentos servem também para a gente segurar vísceras nos lugares dela, tal, mas calma, a gente vai falar sobre isso já já. A primeira coisa que você precisa entender é o que é um ligamento. Então, imagina que você tem... O exemplo mais claro é o joelho, certo? O joelho a gente tem o osso da coxa, chamado fêmur, e o osso da canela, chamado tíbia. E já sabe, né? Não precisa saber o nome de nada. A ideia aqui é falar em português e não falar em mediquês contigo. Então não precisa decorar nome nenhum. Mas entenda, tem o osso da canela e tem o osso da coxa, certo? Então vamos fingir que isso aqui é o joelho, ok? Para ajudar a estabilizar o joelho, a gente tem algumas coisas. O encaixe articular, que no joelho esse encaixe é bem raso, ok? A gente fala disso, inclusive a gente já falou sobre os estabilizadores articulares, as coisas que ajudam a estabilizar a articulação, também aqui no canal. Se você perdeu de novo, se não está inscrito, dá uma olhada nos vídeos anteriores. Eita! Dá uma olhada nos vídeos anteriores aí que tem isso já aqui no nosso canal. Mas vamos lá. Então, tem o encaixe articular, que no joelho esse encaixe é muito raso. Aí você tem músculo ao redor de tudo isso para ajudar a segurar. E a gente ainda tem ligamento. Então a gente ainda tem cabos de aço que foram feitos para segurar isso aqui. No joelho em específico, nós temos 4 ligamentos para segurá-los no lugar, certo? Então a gente vai ter ligamento que está um aqui do lado e o outro aqui do outro lado. Mais ou menos assim. Certo? Como são ligamentos laterais, a gente chama eles de ligamentos colaterais. Não precisa saber o nome. E a gente ainda tem mais 2 ligamentos que se cruzam, que saem lá de cima do fêmur e vai lá para baixo na tíbia, num movimento de X, assim, ó. Um faz esse sentido e o outro faz esse sentido. Então, eles ficam assim. Por isso chamados de ligamentos cruzados. Beleza? Então, de novo, não vamos falar sobre especificamente o joelho, porque a gente tem ligamento pelo corpo todo. Basicamente, toda articulação vai ter um ou mais ligamentos para segurar. Normalmente vai ser mais do que um ligamento para ajudar a estabilizar essa articulação no lugar. Então é como se você pegasse 2 ossos e quisesse que eles ficassem fixos ali. E aí você começa a prender tudo isso com cabos de aço que vai segurar tudo aquilo ali. Certo? Então isso é um ligamento. Então a gente tem nas articulações, mas a gente também tem nas vísceras. Então, por exemplo, a gente tem a bexiga, certo? E os nossos órgãos internos, eles não ficam simplesmente flutuando dentro da caixa torácica, dentro da cavidade abdominal. Não é assim. Eles ficam presos em algum lugar, certo? E normalmente o que estrutura, o que estabiliza essa estrutura no lugar são ligamentos. Então esse ligamento vai estar preso no órgão em específico e ele vai se ancorar normalmente, na grande maioria das vezes, em alguma estrutura óssea. Então, no intestino, por exemplo, a gente tem ligamentos que seguram o intestino na nossa coluna lombar e assim por diante, tá? E a bexiga também, assim, tem ligamentos que vão para determinadas estruturas ósseas. Não vou ficar dando nome aqui para não ficar difícil. Então, você imagina, você já deve ter ouvido falar que mulheres, no período pós-parto, aquelas mulheres que passaram por parto natural acabam desenvolvendo uma incontinência urinária, certo? E há tempos atrás, há alguns anos atrás, muitas mulheres optaram por não fazer mais o parto normal por conta disso mesmo, de acabar tendo escapes de xixi, escapes de urina, quando ia dar risada, quando tossia, e até mesmo urgência de não conseguir chegar no banheiro e fazer xixi na roupa, certo? Então, acabar desenvolvendo uma incontinência urinária, num grau mais elevado, num grau menos elevado, tal, mas isso acabava acontecendo. Bom, algumas mulheres, então, decidiram que, cara, não quero passar por isso, então vou fazer cesárea. E teve um boom de cesáreas. E agora, ainda bem, isso tem diminuído, certo? Por que esse ainda bem, Bruno? Cara, porque você não expõe seu corpo a uma cirurgia, tá? E porque o parto normal, ele é mais natural, certo? Então,
foi do jeito que o Papai do Céu fez para fazer. Então não tem como a gente fazer melhor que ele, certo? É claro que existem momentos que isso é necessário, porque o bebê corre risco, a mamãe corre risco, tá? Não vamos colocar nos extremos, não. Mas numa situação normal de temperatura e pressão, parto normal tende a ser melhor, bom? Mas voltamos aqui. E aí algumas mulheres, então, começaram a fazer cesáreas. E o que aconteceu? Algumas dessas mulheres, mais do que algumas na verdade, também desenvolveram incontinência. E qual que é a explicação para isso? Bom, a explicação é a seguinte: quando você vai fazer a secção ali, vai cortar a pele, vai cortar o tecido gorduroso, o tecido subcutâneo, aí você vai cortando o tecido muscular. Então, ao todo, se eu não estou enganado agora, a gente corta 7 camadas de tecido até você conseguir realmente expor o bebê ali para nascer durante uma cesárea, certo? Bom, e uma dessas coisas que acabavam por fazer é seccionar, é cortar um ligamento. Um ligamento responsável por manter a bexiga no lugar. Então, a bexiga tem alguns ligamentos, não é um só, tá? Mas um deles ali era cortado. E a bexiga tendia, imagina só, a bexiga estava aqui. Como o ligamento que estava aqui em cima agora foi cortado, ela descia um pouquinho. E essa bexiga mais baixa diminuía a capacidade de retenção de urina ali dentro. E aí algumas mulheres também começaram a desenvolver incontinência urinária. Então, só para você entender que a gente tem ligamentos espalhados pelo corpo todo, tá? Muito mais comum, quando a gente fala de dor de origem ligamentar, é muito mais comum que essa dor venha de um ligamento que seja no sistema músculo-esquelético, ou seja, nosso sistema estrutural, naqueles ligamentos que são responsáveis por segurar osso no osso, certo? Em raros momentos vai acontecer uma dor de origem ligamentar em uma víscera, mas a ideia é que você entender tudo isso. O que é um ligamento? Um ligamento é aquele cabo de aço em que ele não está só nas articulações, que ele não está no sistema só musculoesquelético, então também está todo o nosso sistema visceral, isso também acontece, então essa dor também pode vir de lá, apesar de ser mais rara, certo? Bom, entendido o que é um ligamento, agora é só entender como que é uma dor de ligamento. Então, você já entendeu que a função do ligamento é segurar as estruturas nos lugares dela, beleza? Vamos imaginar aqui, deixa eu colocar isso num exemplo para você. Imagina que a gente vai puxar um carro, certo? E aí você pegou ali um guincho, certo? E o guincho tem lá o cabo de aço que ele vai prender no carro para o motor do guincho começar a puxar e aquele cabo de aço vai sendo enrolado ali e o cabo de aço vai puxando o carro para cima, certo? E o que acontece? Quando a gente simplesmente solta o cabo de aço, ele fica todo enrugado, todo torto ali. Quando a gente começa a pôr tensão, que ele vai puxar o carro, ele começa a se esticar, se esticar, se esticar, certo? Conseguiu visualizar comigo? Tá me entendendo isso? Bom, chega uma hora que começa a ter uma certa tensão em cima daquele cabo de aço. Então antes ele estava todo engrunhado ali porque estava frouxo. Na hora que a gente prende ele, começa a esticar, ele vai ficando alinhado. E antes dele movimentar o carro, na hora que ele está movimentando o carro, tem uma tensão naquele cabo de aço. Só que ele é forte o suficiente para não romper, certo? E então ele vai puxar o cabo de aço, o carro para cima do guincho. Beleza? Entendido isso, a mesma coisa acontece com o nosso ligamento. Então, o ligamento, lembra lá do joelho que eu te dei o exemplo? O ligamento está lá para segurar o joelho no lugar. Além de tudo isso, a gente tem um monte de músculo que também ajuda na estabilização dessa articulação. Um músculo forte deixa essa articulação mais estável. Um músculo forte vai fazer com que essa articulação se movimente no eixo correto de movimento. Certo? Bruno, o que era um eixo correto? Mesmo que raio aí você está falando? Lembra de uma gangorra? Eu já te dei esse exemplo aqui. A gangorra tem um eixo no meio dela. Então, ela vai movimentar para cá e para lá. Se a gente pegar esse eixo e colocar ele mais para lá, essa gangorra não vai funcionar bem. Se a gente pegar esse eixo e colocar ele torcido para cá, torcido para lá, essa gangorra também não vai funcionar bem. A mesma coisa acontece com os nossos ossos. Quando eles vão se movimentar, existe uma posição ideal para que ele se movimente ao redor daquele eixo, certo? Quando você pega uma porta e vai abrir a porta se movimenta em torno de um eixo. Esse eixo está lá na dobradiça da porta. Então, tem o eixo lá e na dobradiça vai ter o movimento. Então, o eixo de movimento da porta, no caso, está na dobradiça, certo?
Só que as nossas articulações, eu vou me atrever a dizer que todas elas, mas toda vez que a gente fala todas, que a gente generaliza, a gente tende a errar. Então eu vou falar assim, quase todas elas se movimentam com mais de um eixo de movimento, porque não faz um movimento puro e simples. A porta, ela simplesmente fecha e abre, fecha e abre. As articulações do nosso corpo sempre tem algum movimento combinado. Então é como se a porta, ao mesmo tempo que ela fechasse, ela inclinasse para o lado, certo? Então vários eixos de movimento acontecem na nossa articulação. E para que a articulação simplesmente não desencaixe do lugar, para que a gente não tenha uma luxação, a gente tem algumas coisas que estabilizam ela no lugar. Dentre elas, os ligamentos. E se a gente tem uma musculatura ao redor dessa articulação que não está forte o suficiente para ajudar nessa estabilização? Vai sobrar para o ligamento ser mais estirado, o ligamento vai sobrar, vai exercer mais força, vai ter um estresse maior de tensão em cima daquele ligamento, porque a musculatura não está conseguindo ajudar, não está forte o suficiente para estabilizar isso. E aí sobrou para o cabo de aço que está ao redor dessa articulação trabalhar mais para manter tudo aquilo estável, certo? Quando a gente tem, então, essa tensão exacerbada em cima do ligamento, a tendência é que a gente tenha dor. Inclusive, ligamento também se inflama, ligamento pode romper, certo? E na grande maioria das vezes, quando a gente tem um rompimento do ligamento, o tratamento é cirúrgico. Bruno, por que é cirúrgico? Porque isso não vai cicatrizar. Porque quando rompe, ele não fica um do ladinho do outro. Se você tiver a sorte de quando romper, ele ficar um aqui bem pertinho do outro, pode até ser que seu corpo consiga cicatrizar, mas não é isso que acontece. Quando ele rompe, ele fica pendurado. Imagina um cabo de aço. Quando ele partiu, ele vai cada pedaço pendurar para um lado, certo? Se a gente tem um cabo de aço segurando uma estrutura aqui e outra aqui, esse cabo de aço romper, ele vai cair. Não vai ficar pertinho um do outro. Então a cicatrização não vai acontecer. Como que faz isso? Aí o tratamento é cirúrgico. Você pega uma ponta, pega na outra, costura um ali e espera cicatrizar, certo? Eventualmente, não vale a pena a cirurgia. É melhor a gente ficar sem aquele ligamento rompido mesmo, deixa ele rompido, faz um fortalecimento para o músculo ficar mais forte, e aí você não precisa passar por todo o processo de uma cirurgia, pós-cirúrgica, assim por diante, tá? Como eu digo eventualmente, o que eu quero dizer com eventualmente? De acordo com o ligamento que você rompeu, às vezes tem outros ligamentos que fazem a mesma função, de repente tem músculo ali que é mais fácil de fortalecer, certo? Muito comum, a gente, por exemplo, quando você torceu o tornozelo, você virou o pé num buraco, romper o ligamento ali do tornozelo, certo? Na grande maioria das vezes, você vai ficar assim, ó, rompeu, deixa rompido e segue a vida. Você consegue viver naquilo muito bem, assim, não vai te fazer falta, a não ser que você faça uma atividade que exerça muito daquilo. Então, assim, poxa, eu gosto de surfar, eu fico me equilibrando ali, eu ando de skate, eu jogo futebol, que tem mudança de direção, eu jogo basquete, eu faço vôlei, que pulo. Então, assim, de acordo com a sua atividade, aí talvez você entre uma cirurgia, mas na grande maioria das vezes, nem vai operar, tá? Fortalece o músculo e segue o jogo, tá? Mas isso a gente fala em outra situação, que a aula já está ficando muito grande, era para a gente estar caminhando para o final. Bom, então o que a gente está falando é ter aquele estiramento no ligamento, porque ele está sobrecarregado, sustentando aquele segmento, aquela articulação ou aquele órgão no lugar, certo? Quando ele começa com isso, ele vai entrar no processo inflamatório, isso vai causar dor, mas principalmente, e aqui o cerne, aqui é o ponto central do que eu quero te contar hoje. Dor do ligamento. Costuma ser, não é sempre, não é ciência matemática, costuma ser uma dor em queimação. Por que isso, Bruno? Você imagina, tem um ligamento aqui que ele tá e segura durante 1 minuto, 2 minutos, 2 horas, 3 horas, o tempo todo que você está em pé trabalhando, esse ligamento aqui segurando a sua coluna no lugar, segurando as vértebras da sua coluna no lugar aqui. Nossa, Bruno, eu tenho uma dor em queimação, parece que está queimando aqui minha lombar, cara. Mas tem uma curiosidade, Bruno. Quando eu me movimento, essa dor alivia. Se eu estou sentado por muito tempo, começa a me doer. Se eu levanto um pouco e ando um pouco, a dor alivia. Se eu ficar muito tempo em pé, também começa a doer. Aí se eu sento, a dor alivia. Se eu movimento para cá, se eu movimento para lá, a minha dor alivia.
Então, a dor, característica de uma dor de ligamento, uma dor em queimação, naquele ponto, então assim, ó, o ligamento está naquele ponto, é aquele ponto que vai estar em queimação. Então, eu estou com uma queimação que é na lombar, no pescoço, uma dor em queimação. Quando eu faço movimentos, isso melhora. Características de uma dor de ligamento. Bruno, sempre vai ser assim? Não vai ser sempre assim, pequeno gafanhoto. Mas a gente consegue direcionar, ter um norte, falar assim, olha, isso parece uma dor de ligamento. Por que que alivia quando você se movimenta? Se você parar para pensar um pouquinho, você já tem parâmetros, você já tem conhecimento para entender o porquê que alivia com tudo que a gente conversou daqui para trás. Lembra de novo, estrutura A, estrutura B. Aqui tem um ligamento segurando uma coisa na outra, certo? Aí, esse ligamento está sendo muito tensionado, a ponto de gerar uma queimação, uma dor em queimação que está aqui. Quando você se movimenta, o que você faz com esse ligamento? Quando você movimenta as estruturas, você tira a tensão desse ligamento. Ele estava segurando para isso aqui não se afastar um do outro. Quando você vem, aproxima, inclina aqui, você faz alguns movimentos, você tira esse estresse, você tira essa tensão, você tira o ligamento daquela posição de tensão. E é por isso que a dor tende a aliviar. Mas daqui a pouco, você fica muito tempo na mesma posição, aquilo, de novo, o ligamento vai começar a entrar em sobrecarga, segurando aquelas estruturas de novo, dor de novo. Então, dor de origem ligamentar, uma dor em queimação, que tende a melhorar quando você se movimenta e tende a piorar quando você fica muito tempo numa mesma posição, certo? Eu vou dar uma entregada agora na minha idade, né? Eu sou da época que banco tinha fila, que a gente pegava fila no banco. Hoje em dia o banco é tudo digital e a gente resolve tudo pelo celular. Aí, inclusive, tem um monte de banco por aí que nem tem estrutura física, né? Mas quando eu aprendi na faculdade, era esse o exemplo que era dado mesmo, aquela dor da fila do banco, que você fica em pé aqui na fila do banco esperando sua vez, começa a doer, aí você dá uma movimentada, tal, joga o peso numa perna, melhora, daqui a pouco começa a doer de novo, ou seja, você movimenta, a dor alivia, você começa a ficar muito tempo numa mesma posição, aquela dor tende a voltar, e uma dor em queimação, parece que está queimando, está ardendo isso aqui, uma dor em queimação é a definição, certo? Então agora você já sabe o que é um ligamento. Você já sabe dizer quando que você possivelmente está com uma dor de origem ligamentar. Então, a gente atingiu 2 dos 3 padrões, dos 3 pilares que a gente quer para encerrar a aula de hoje. O que você precisa entender agora? Como é que eu faço para me livrar o mais rápido possível dessa dor? E se você parar de novo para pensar um pouquinho, raciocinar, com as informações que eu já te dei, você também já sabe responder isso. Lembra? Ligamento está lá para estabilizar alguma coisa. Normalmente, na grande maioria das dores, ele está estabilizando articulações. Beleza? O que mais que estabiliza a articulação que eu já te falei? Muito bem, pequeno gafanhoto. O encaixe dessa articulação e também a musculatura ao redor dessa articulação. Se você está com um estresse do ligamento, ou seja, ele está tendo que pôr tendo muita carga em cima dele para ele segurar essa articulação, e você tem um monte de músculo perto dessa articulação, ao redor dessa articulação, o que você faz para tirar o estresse desse ligamento? É isso mesmo, larga de preguiça e vamos fortalecer essa musculatura. Simples assim. Você fortalece a musculatura ao redor daquela região, o músculo agora mais forte vai dividir a tarefa de sustentar aquela articulação estabilizada no lugar com o ligamento, aí não tem sobrecarga em cima do ligamento, e aí não tem por que ele doer mais, certo? Aí toda aquela inflamação que você tinha e tal. Ó, sabe onde aparece? Onde na maioria das vezes aparece? Você que tem uma dor na coluna, na grande maioria das vezes na coluna lombar, tá? E aí você foi lá, fez uma ressonância e apareceu assim, ó, inflamação nos ligamentos amarelos, certo? Isso é bastante comum de acontecer. O que é isso? Ligamentos amarelos. Ligamento que estabiliza uma vértebra da coluna em cima da outra vértebra da coluna. Claro que ele vai estar dolorido. Se você tem, por exemplo, se você tiver uma hérnia de disco, se você tiver um problema no disco, não precisa nem ser uma hérnia, pode ser um abaulamento, uma protusão no disco. Bruno, não sei do que você está falando. Não sabe porque não está escrito aqui, que eu já te dei uma aula sobre dores do disco também, hérnia de disco, abaulamento. Dá uma olhada aqui que tem essa aula aqui no canal.
Mas, ó, se tem isso é porque o disco entre as vértebras está sobrecarregado. Por que que ele está sobrecarregado? Porque a vértebra não está conseguindo ficar firme no lugar dela. Por que que ela não está firme no lugar dela? Porque a musculatura não está indo bem. E quem que vai se lascar antes de tudo isso? O ligamento que está ali do lado. O tanto de cabo de aço que está ali para segurar tudo aquilo. O músculo não está sustentando, sobra para o ligamento. Tem hora que ele não aguenta mais também. E aí vai sofrer com inflamação. E aí, além da dor que você já teria, você tem a dor também no ligamento. E aí começa a confundir tudo, tá? E isso é uma coisa que você precisa saber, né? Dificilmente está acontecendo só uma coisa no seu corpo. Então, nesse exemplo da coluna, provavelmente você já vai ter outras dores. Pode ser que você esteja com uma compressão do nervo, aí você vai ter dores também lá de origem neural, que foi o tema da semana passada. Você vai ter choques pela perna, formigamentos, dormência. Olha como tudo pode estar acontecendo ao mesmo tempo. E o mais legal de tudo é que a resolução de tudo isso é basicamente a mesma, é muito simples. Então você só tem dor. Eu vou falar um negócio muito forte agora. Você tem dor, você tá com preguiça. Porque eu já te dei um monte de informações aí de tudo que você poderia fazer. E não só eu, tem uma galera que manda muito bem aqui pelo YouTube te dando orientações. Então, assim, orientações de graça, a gente não te cobra nada por isso. Tá tudo aí. É só você pegar isso e fazer. E claro, nem tudo você vai saber. Aí é a hora, né? Vai atrás de alguém que saiba para te orientar. Vai atrás do fisioterapeuta que tem aí perto de você, ou um fisioterapeuta que você conhece, ou um fisioterapeuta que você confie para se libertar dessa dor. Ninguém precisa ficar com dor, certo? E tem outra coisa aqui também. Eu já falei isso aqui, não vou falar mais porque já deu de aula por hoje. Mas eu já falei isso, ó. Fisioterapeuta é um super-herói que não usa capas. E por que eu disse isso? Porque o fisioterapeuta ele tem o poder de mudar a vida das pessoas. E isso é muito forte, parece até arrogante vindo de um fisioterapeuta falar isso, mas não é não, tá? Pelo contrário, é o prazer, é o que me motiva, é a paixão que eu tenho em fazer isso aqui, tá? De novo, tô te cobrando nada para fazer isso aqui, tô fazendo de graça porque eu quero que você melhore. Só que assim, eu já peguei pacientes, já peguei mães que não conseguia pegar o bebê no berço porque tinha dor na coluna. Então o bebê chorava, alguém tinha que pegar o bebê lá no berço que ela não conseguia descer para pegar o berço. Aí a gente vem e trata e a mamãe consegue pegar o bebê lá para dar de mamar que ele tá chorando. Você mudou ou não mudou a vida dessa mãe? Então, é verdade o que eu tô dizendo, parece ser muito, e não é não, cara. Gente, fisioterapeuta, a gente viu nós fisioterapeutas, que a galera que tá me vendo, a gente tem o poder e a responsabilidade, porque a gente tem o poder de mudar a vida das pessoas, certo? Imagina alguém que não consegue trabalhar porque tem uma dor que impede. Não consegue brincar com o filho, brincar com o neto porque tem uma dor que impede. Você foi lá e conseguiu resolver aquela dor daquela pessoa. Você mudou a vida dessa pessoa de verdade, cara. Essa pessoa vai ficar para sempre grata a você. Então a gente tem que pegar isso como realmente um poder, mas também é uma grande responsabilidade que a gente tocar com isso, certo? Galera, eu divaguei aqui, comecei a falar com fisioterapeutas, né? Não era essa a ideia, não. A ideia é falar com você que tinha dor. Então você já sabe o que é um ligamento, por que o ligamento dói e o que você tem que fazer para se livrar desse ligamento, certo? Se você ficou com alguma dúvida ainda, não tem problema. Deixa aqui nos comentários, certo? Deixa aqui no comentário que a gente vai tentar sanar todas elas, a gente vai parar para responder. Inclusive, deixa eu te fazer um convite. Tem algum tema que você gostaria que a gente abordasse aqui? A gente ainda não abordou? Deixa aqui nos comentários. O tema mais legal, a gente pega isso e faz isso ao longo das próximas semanas. A gente fala desse tema aí, certo? Tem dúvidas? Deixa aqui no comentário. Quem sabe o tema que você sugerir não vai ser o tema da semana que vem. Quem sabe? Certo, gente? Então, ó, chega por hoje e de novo vou fazer aquele apelo para você, né? Pega esse link e manda para quem você sabe que tem dores parecidas com essa aqui que a gente conversou. Ajuda essa pessoa a melhorar. Pega esse link, manda ela, fala assim, ó, assiste, dá uma olhada nisso aí que acho que vai te ajudar, certo? Sua missão é me ajudar a chegar no maior número de pessoas possível. Ah, Maruno, mas não conheço ninguém que tem essa dor aí. Então, simples, bem simples. Você vai ajudar alguém que você nem conhece. Como? Simplesmente deixando um like nesse vídeo. Só o fato de você deixar um like nesse vídeo aqui, você vai dar uns curtir, vários curtidos nesse vídeo aqui, o YouTube já entende que esse vídeo te ajudou e vai jogar para outras pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo também, certo? Então, deixa nos comentários aí as suas dúvidas, sugestões de conteúdos e deixa o like e não se esquece de se inscrever aqui no canal, que é para você não perder os conteúdos que vão rolar ao longo das próximas semanas, certo? Lembrando sempre do nosso objetivo, melhores do que ontem.
piores do que amanhã. Eu te encontro na sua cura. Beijo, beijo, beijo!